pessoal, vamos falar então agora sobre molas helicoidais, tá? De compressão. A gente já iniciou aí o assunto em sala de aula. Eu vou deixar essa aula aqui gravada para vocês terem um embasamento teórico, né, gravado para estarem revendo depois. E a gente vai fazendo exercícios aí no decorrer das aulas, tá ok? Então eu vou apresentar aqui alguns slides e a gente vai conversando, tá ok? Então só para dar uma relembrada, algumas variáveis que a gente precisa estar memorizando aí, que são o diâmetro do fio, o diâmetro médio da espira. Então a gente diferencia esses dois diâmetros aqui pela letra maiúscula e pela letra minúscula, tá? Bom, além dos diâmetros, a gente tem que lembrar também que vai ter, além do diâmetro médio, a gente vai ter o diâmetro externo e o diâmetro interno da espira, tá ok? Então, o diâmetro externo, o diâmetro interno e o diâmetro médio, né? É o valor ali mensurável que passa exatamente no meio do fio da mola, tá? Vamos ter o que nós chamamos aí de comprimento livre da mola, que é a altura total dessa mola. O número de espiras, representado pela letra N, né? T de total, número total de espiras, ou também o passo, né? A gente também pode considerar isso como o passo de espiras, tá? Já que o passo é a distância entre uma espira e outra. E uma coisa importante desse slide aqui é que é necessário a gente sempre se preocupar, né, conforme for a montagem da mola, com as folgas diametrais mínimas recomendadas, né, entre o diâmetro externo e uma superfície que rodeia esse diâmetro externo, ou o oposto, entre o diâmetro interno e uma superfície que vai estar ali em contato com esse diâmetro interno. Pensem assim comigo, é uma mola de compressão. Ela pode ser colocada dentro de um furo. Então o furo vai ser uma parede externa a essa mola, certo? Então o tamanho, né, mas o diâmetro dessa mola, ela vai ficar assim, travada, né, em função do diâmetro do furo. Geralmente o diâmetro do furo, ele vai ser uma variável de entrada que a gente não pode estar mexendo. A gente vai fazer um projeto para se adequar àquela necessidade. Então, se você tem que fazer uma mola que vai ter que entrar dentro de um furo, faz de conta que esse furo tem 50 milímetros de diâmetro, ou que seja 100 milímetros de diâmetro, a mola vai ter que ser menor que esse furo. Menor quanto? Aí, então, tem uma recomendação de folga diametral mínima, tá? Então, conforme a gente pode ler ali, para molas que têm um diâmetro, estou falando de diâmetro de espira, tá bom? Maior que meia polegada, tá? Ou seja, 13 milímetros. Então, qualquer molinha, né, que tenha um diâmetro médio, e observem isso daqui, ó, é um diâmetro médio de espira. Qualquer diâmetro médio maior que 13 milímetros, a gente precisa estar deixando uma folga mínima de 5%. 5% do quê? 5% do diâmetro médio, tá bom? Se por um acaso a mola é menor que isso, então a gente deixa uma folga de 10% do diâmetro médio, tá bom? E esse mesmo pré-requisito vale para o diâmetro interno, porque às vezes essa mola vai ser montada com um pino no meio dela. E esse pino, né, ele pode ter um diâmetro muito próximo do diâmetro interno. Então também há necessidade de deixar uma folga, né, entre esse pino e o diâmetro interno da mola, que respeita, né, a mesma recomendação mínima ali do diâmetro externo, tá ok? E, gente, prestem atenção, porque a referência, né, é o diâmetro médio, e não o diâmetro interno e o diâmetro externo. E isso pode levar a gente a uma certa confusão e erro na hora de fazer as contas, né? Rapidamente fazendo uma associação aqui, se a gente tem um furo de 100 milímetros e a gente vai fazer uma mola para entrar dentro desse furo. Pô, eu sei, bom, a mola tem que ter uma folga mínima de 5%. 5% do diâmetro médio. Então, a conta é mais ou menos assim. Vou fazer um pouco de cabeça. Se eu pensar, 5% de 100, você vai errar.
5% de 100, 5 milímetros, então eu vou fazer uma mola de 95 milímetros de diâmetro. Vai dar ruim, porque a folga é diametral e, além disso, ela é com base no diâmetro médio, não com base no diâmetro externo. Então, quando a gente vai fazer um exercício sobre isso ainda, isso vai ficar um pouco mais claro, né? Eu só estou já dando uma ênfase nesse detalhe, para na hora que a gente for trabalhar nisso daí, vocês estarem ligados aí nesse detalhe, tá bom? Bom, continuando aqui, algumas outras medidas que nós temos, né? Vou pegar aqui, isso. Bom, além do diâmetro livre, que é o tamanho total da mola, né? Sem nenhuma carga aplicada, a gente vai ter o diâmetro, não, perdão, o comprimento, né? Vamos ter também o comprimento montado, tá? Que é aquele comprimento que a mola vai ter na sua posição de trabalho, tá? Esse comprimento vai ser o quê? Vai ser o comprimento total menos a deflexão inicial, tá? Então a mola vai ser previamente comprimida, ou seja, deflexionada, vai ser encaixada ali no seu local de trabalho, então ela vai adquirir ali um comprimento montado, tá? Ou seja, é o comprimento após a pré-carga. Cuidado aqui, gente, é a pré-carga, não é a carga de trabalho, tá bom? É uma pré-carga que é dado à mola para que ela seja montada. E isso é algo importante, porque se você monta uma mola frouxa, ela vai ficar batendo, né? Além disso, quando a gente vai estudar daqui a pouquinho, a gente vai ver a importância de uma pré-carga, de um pré-tensionamento em elementos de mola, né? Principalmente elementos sujeitos a cargas cíclicas. Tá? Então é muito interessante e muito benéfico para a vida útil de elementos de mola ser aplicado aí um pré-tensionamento, porque ele vai ajudar a prolongar a vida nessa mola aí sujeito a um número muito grande de ciclos, tá bom? Então daqui a pouco a gente também fala sobre isso. Bom, tem também o comprimento mínimo de trabalho, ou seja, existe um tamanho máximo que essa mola pode ser comprimida, que nunca é o tamanho totalmente compactada, né? O tamanho dela compactada ali a gente chama de comprimento fechado, que é essa última situação aqui, né? A gente não quer isso, porque uma mola totalmente fechada, ela se comporta como um bloco rígido, não tem amortecimento nenhum. Não é verdade? Não tem sentido você ter uma mola, então. Então a mola ela é dimensionada para trabalhar entre o seu comprimento montado e o seu comprimento mínimo de trabalho. Tá? Então o comprimento mínimo de trabalho é aquele que vai acontecer após a aplicação da carga máxima de trabalho. Agora sim eu estou falando de carga de trabalho. Uma coisa é você pegar, pré-tensionar um pouco a mola, aplicando uma força ali, por exemplo, sei lá, de 100 newtons, a mola vai ser levemente comprimida, vai ficar na sua posição de trabalho e depois vai ser aplicado ciclicamente ou estaticamente uma carga ali de 2.000 newtons. E aí esse valor, né, essa carga vai compactar a mola até o seu comprimento mínimo de trabalho, tá ok? Ou seja, ela vai causar a deflexão de trabalho, tá bom? Então, comprimento montado subtrai o comprimento, a deflexão de trabalho, a gente vai ter então ali o comprimento mínimo de trabalho, tá? E outro detalhe aqui, ó, é essa deflexão de interferência, que é justamente a deflexão que sobra, né? É o valor, o comprimento que sobra entre o comprimento mínimo de trabalho e o comprimento fechado. Como eu falei agora há pouco, a gente não pode dimensionar a mola para ela se fechar totalmente. Então a gente trabalha ali uma espécie de margem de segurança, digamos assim, né? Que ela tem que ficar ainda um pouquinho aberta, né? E esse valor, né, a gente chama ali ele de deflexão de interferência, tá bom? Já já também eu vou explicar um outro motivo, né, da gente pensar, né,
tanto nessa deflexão inicial quanto nessa deflexão de interferência na hora dos nossos cálculos, tá bom? Bom, professor, quanto que é essa deflexão de interferência? Essa deflexão de interferência, os autores eles trazem um valor ali entre 10 a 15% da deflexão de trabalho, tá ok? Então, supostamente essa deflexão de trabalho é 100 milímetros, a deflexão de interferência vai variar entre 10 a 15 milímetros, tá ok? As molas, para quem já teve a oportunidade de ver uma mola de amortecedor de carro, né, vai ter reparado que elas podem ter assim acabamentos diferentes nas suas extremidades, tá? Então a gente tem 4 possíveis situações. Uma mola com extremidade simples, que é aquela mola que foi fabricada e simplesmente foi cortada ali o fio de mola e separado a mola, tá? Nessa situação, o número de espiras ativas é o mesmo do número de espiras totais, tá? A gente pode pegar essa mola de extremidade simples e esmerilhar as suas extremidades. Olha só, gente, esmerilhar. Tipo, pegar a esmerilhadeira e passar ali, né? A gente vai, tipo assim, comer, desbastar ali o fio de mola que está na extremidade, de tal maneira, se vocês olharem aqui o desenho, ele fica quase que reto, tá? Como a gente faz isso nas duas extremidades, é como se eu tiro meio diâmetro de fio em cima, meio diâmetro de fio embaixo, então é como se eu tivesse tirando da mola exatamente um diâmetro de fio, uma espira, tá? Por isso, a gente passa a considerar que o número de espiras ativas é igual ao número total menos 1. Uma outra situação é a mola que é esquadrejada, tá? Esquadrejar é diferente de esmerilhar. Aqui a gente não vai desbastar, cortar a mola, não. Aqui a gente vai fazer uma compactação, uma deformação, ou podemos chamar também uma conformação mecânica na sua extremidade, de tal modo que, se vocês olharem aqui o desenho, as espiras da extremidade vão se unir. E ela quase que forma também ali, né, uma posição reta, digamos assim, como se fosse um plano aqui nas extremidades, tá? Bom, fazendo isso é como se a gente estivesse diminuindo uma espira em cima e uma espira embaixo, né? Porque é como se a gente amassasse equivalente a uma espira, tá? Então, por isso, o número de espiras ativas passa a ser, então, o número total menos 2. E a última situação aqui é a mola que tem as suas extremidades esquadrejadas e também esmerilhadas, tá? Aí sim, cara, ela fica top aqui, porque ela fica totalmente plana, né? Ela consegue um encaixe melhor, porque aí você consegue encaixar ela numa superfície plana e ela vai encaixar perfeitamente, como se fosse um plano no outro plano, tá bom? Então isso aqui são acabamentos que são feitos justamente para você melhorar o encaixe da mola, tá? Continuando, uma variável que a gente vai usar muito aqui no dimensionamento de molas é o índice de mola, né, representado pela letra C. Ele é a razão entre o diâmetro de espira e o diâmetro de fio, tá? O diâmetro médio, tá bom, gente? Então, a literatura, ela recomenda que esse valor fique entre 4 e 12, tá bom? Maior que 4 e menor que 12, tá? Ou seja, entre 5 e 11, digamos assim. Não, 12 também conta, perdão, é entre 4 e 12. Porque valores que saem desses limites, eles provocam alguma certa dificuldade ou de fabricação da mola, como é o caso quando o índice de mola é menor que 4, ou então uma propensão à flambagem quando a mola tem um índice superior a 12. Quando ela tem um índice superior a 12, ela vai ser aquela mola que o seu comprimento, né,
é muito grande em relação ao seu diâmetro. Ela fica aquela mola esbelta, né? Aquela mola alta e magrelona. Então ela vai ficar propensa a uma flambagem. A gente vai ver daqui a pouco que molas, elas acabam se comportando como uma espécie de viga, né? Sujeito a uma carga axial de compressão. Tá? Então elas são sujeitas à flambagem, dependendo da maneira que ela está encaixada, se ela está engastada, se ela está livre. Enfim, então uma mola que tem essa característica muito comprida, ela fica sujeita à flambagem. Tá? Então já é ideal você não fabricar uma mola com essa característica. E o oposto é aquela mola muito baixinha, né? Ou seja, aquela mola que tem o seu diâmetro muito grande em relação ao seu comprimento. Tá? O problema dessa mola é que ela é difícil de se fabricar devido a essa característica, esse formato que ela vai ter aí. Tá bom? Então a gente tem, são valores recomendados, a gente vai ver que é um processo um tanto quanto iterativo, tá? Para se determinar a melhor relação possível, mas pelo menos a gente já tem assim um padrão, um parâmetro para dar um chute inicial na hora que a gente for fazer os exercícios. E daí a gente começa então com alguns equacionamentos. O primeiro deles vem aqui a própria determinação da deflexão da mola. Tá? A deflexão da mola é representada aqui pela letra Y, tá joia? Já expliquei, a deflexão é o tanto que a mola, nesse caso aqui, se comprime, né? E então a gente tem essa equação aqui, ó. Tá? Ela foi feita, né? Ela foi baseada levando em consideração que quando a gente comprime uma mola, né, sujeita a uma força, essa mola ela sofre sim uma compressão, mas ela está sendo torsionada também. Então é montado um equacionamento que consegue mensurar, né, o quanto essa mola vai deflexionar em função da força que é aplicada, do diâmetro que ela tem, da quantidade de espiras, do diâmetro do fio e do módulo de cisalhamento que ela possui, tá? Já que, lembra, a gente estuda, né, aqui na engenharia mecânica a gente fala muito de módulo de elasticidade. Agora, como a mola ela sofre torção, ou seja, ela sofre uma tensão de cisalhamento, a gente vai estar colocando aqui nas nossas contas o módulo de cisalhamento, tá ok? Representado aqui pela letra G maiúsculo, tá? Então, no final das contas, a gente tem essa formulazinha aqui, tá? Que consegue mensurar para a gente qual que vai ser a deflexão de uma mola em função da força que é aplicada e das características que a mola tem. Vocês entenderam? Poxa, a mola tem 100 mm de diâmetro médio, tem 15 de fio de mola, né? Ela é feita de aço mola, vai ter lá um módulo de cisalhamento. Ela, sei lá, dimensionei a mola com 30 espiras no total. Se eu aplicar uma força X, a deflexão vai ser tanto. Então é isso que essa formulazinha faz pra gente. E daí quando a gente lembra que deflexão é igual a força dividido pela rigidez da mola, né? Na verdade o que a gente aprende lá da física é que essa constante aqui de mola, né, representada pela letra K minúsculo, é igual a força dividido por deflexão. Então, quando a gente substitui essa relação naquela fórmula anterior, a gente consegue estar determinando qual que seria a constante de mola dessa mola em função das propriedades que a mola tem, tanto mecânica, né, em função do material que a gente está utilizando, quanto das dimensões que ela vai possuir. Tá joia? E daí um detalhe muito importante, e agora eu faço aquele gancho lá com aqueles comprimentos que eu falei inicialmente, né? É que a mola e todo o nosso equacionamento ele é feito, né, considerando que a constante de mola ela se comporte de maneira linear elástica. A gente pode ver esse gráfico aqui, ó, força por deflexão, só que daí a gente vai ver que nas extremidades, se vocês repararem aqui, ó, o comportamento não é linear, né? Então, até aproximadamente 15% e depois de 85% para frente da deflexão dessa mola, ela não se comporta perfeitamente linear. E daí, essas contas, elas não servem, elas vão acabar
apresentando um erro. Então, para se evitar isso daí, a gente trabalha com a mola entre 15% e 85% da sua deflexão. Ou seja, né, as nossas contas são efetuadas, né, são com base justamente na deflexão de trabalho. Tá ok? Então a gente tem que saber que precisa-se aplicar um pré-tensionamento para dar uma comprimidinha na mola, para eu sair dessa região aqui, ó, não linear elasticamente, e que eu também não posso entubar a mola no máximo lá, porque senão eu vou entrar novamente numa região linear elástica e os meus cálculos podem sair pela culatra, tá bom? E falando um pouquinho aqui sobre tensões, né? Eu já falei, a mola, apesar de a gente aplicar uma força axial na mola, né? Ela sente uma força cisalhante, porque conforme ela se comprime, na verdade ela está torsionando. Então ela sofre dois tipos de tensões. Uma tensão ali de cisalhamento direto, né? Que é uma força simplesmente querendo cisalhar, cortar essa mola, né? E uma segunda tensão em função da torção. Então são duas tensões, a gente aprende isso lá em mecânica dos sólidos, né? Quando você aplica uma força tipo perpendicular a uma viga, tá? E torce ela também ao mesmo tempo, então aquela viga está sujeita a uma tensão de cisalhamento e uma tensão de torção. A resultante, né, a tensão resultante vai ser o somatório dessas duas forças. Aí o que acontece é o seguinte, ó, aqui nesse primeiro desenho, a gente tem ali a distribuição das tensões em função do cisalhamento direto. No segundo desenho, a gente tem as distribuições da tensão devido ao cisalhamento torsional. A gente precisa lembrar que, né, desse comportamento ali, né, ele vai crescendo conforme ele vai chegando próximo ali das extremidades, porque ele é função da distância, né? E então o resultado dessa brincadeira aqui, ó, é isso. Se vocês repararem, do lado esquerdo, que é o lado de dentro, porque eu estou fazendo uma análise olhando para esse corte aqui, ó. Do lado esquerdo, a minha tensão cisalhante é maior que do lado de fora. Porque olha só, aqui ó, eu tenho positivo com positivo, então eu somo. É como se eu tivesse 1 mais 2, eu vou a 3. E do outro lado eu tenho 1 menos 2, então eu fico a menos 1. Vocês entenderam? Tá? É uma soma. Tá? Então, do lado de dentro da espira, a gente acaba tendo uma tensão maior. Então, é um ponto crítico. Tá joia? O lado interno da espira, ele está sujeito a tensões maiores que o lado externo da espira. Tá? Bom, daí vem aqui algumas formulazinhas. Não vou ficar patinando no seco aqui, né? Eu vou apresentar só alguns conceitos principais. Então, a tensão de cisalhamento máxima, ela é obtida através de um conceito principal aqui, que é a tensão em função do cisalhamento direto e da tensão torsional, né? É substituído ali as variáveis, chega-se aqui numa fórmula, beleza? E daí substitui-se o índice de mola, que é aquela relação entre diâmetro de espira e diâmetro de fio de mola, joga ali dentro dessa fórmula, e a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, tá bom? Daí a gente tem aqui uma mudança, né? O cara pegou toda essa fórmula zona aqui e chamou disso daqui, ó. Tensão máxima vai ser Ks vezes essa formulazinha aqui, né? 8FD dividido por πd ao cubo. E o Ks, então, é simplesmente esse pedacinho, tá? 1 mais meio sobre o índice de mola. Pô, e o que é esse Kf? Gente, para quem já estudou um pouquinho de mecânica da fratura, mecânica dos sólidos, vai lembrar que essa letra K, a gente já viu que em elementos de máquinas também lá em parafuso, representa uma tensão, né? Um concentrador de tensão, tá ok? Esse concentrador de tensão, ele vem em função da própria maneira que a mola se comporta ali, né? Torcendo, tá joia? Bom, daí aquele valor lá, a gente vai usar esse aqui, ó, para situações de carregamento estático. Tá joia? Para carregamento estático,
a gente vai usar o KS. Só que para carregamentos dinâmicos, a gente vai usar outro concentrador de tensão, que é esse KW, que é um concentrador de tensão que foi definido aqui por um outro estudioso, que acabou determinando, né, esse fator aqui, que inclui tanto os efeitos das tensões diretas de cisalhamento, que é o nosso KC, como também as concentrações de tensões devido à própria curvatura que a mola tem. Tá? Bom, isso é válido somente para um fio redondo, né, com índice de mola maior que 1,2. Tá bom? Aí, então, ele chegou, né, o Val aqui, chegou nessa relação, né, ele determina, então, o valor desse concentrador de tensão com base, né, no índice de mola. E daí, gente, como eu falei para vocês, quando o carregamento for dinâmico, a gente usa, então, esse concentrador de tensão. Porque como a mola vai ficar, e a maioria das, bom, para a mola pelo menos, a maioria dos casos vai ser um carregamento dinâmico, né? Porque daí a gente precisa, como ele vai ficar comprimindo, voltando, comprimindo, voltando, comprimindo, voltando, é um caso mais crítico do que ele simplesmente ser carregado estaticamente e ficar ali, tá joia? Bom, sobre fios não redondos eu não vou abordar nessa aula, tá joia? E vou falar um pouquinho sobre tensões residuais. Falando de ajustes agora, tá? Nosso foco é abordar aqui as tensões residuais. Quando se fala de molas, é normal que o próprio fabricante de uma mola, antes dele colocar ela no mercado, ele faça o que a gente chama de ajuste, ou então remoção de ajuste, ou deformação permanente, encruamento de mola. Os termos são diversos, tá? E o processo em si é pegar a mola, né, e compactar ela até a altura fechada com uma força, né, e manter aquela força ali, uma pressão de recalque que vai causar um escoamento do material com a intenção de estar introduzindo tensões residuais benéficas. Putz, como assim, professor? Não entendi nada, né? Desde quando uma tensão residual pode ser benéfica? Nesse caso da mola, ela é benéfica, tá? A gente já meio que sabe disso assim empiricamente, mas não conhece talvez o que se passa, né, digamos assim, fisicamente com o material. Mas quando você compacta a mola e provoca ali uma tensão, né, de escoamento nela, você acaba aumentando a resistência dela contra aquela direção de força, né, que vai ser aplicada, tá? Então, e os estudos, né, mostram que esse tipo de procedimento, conforme está até indicado aqui, ó, consegue estar aumentando a capacidade de carga estática entre 45% e 65%, tá? Então vejam só, a mola ela fica mais resistente ao escoamento em trabalho, tá ok? O que tem que ser pensado nisso daí? Quando a mola é fabricada, o comprimento, né, o inicial dela, o comprimento livre, tem que ser levemente maior que o comprimento que ela vai ter que ter quando ela for colocada no mercado. Afinal de contas, o processo de ajuste, de encruamento, vai acabar diminuindo um pouco desse comprimento livre, porque ela não vai voltar ao seu tamanho inicial, porque ocorre ali uma espécie de escoamento. Então a mola ela sofre uma deformação plástica, tá? Em alguns pontos. Professor, mas isso não é ruim? Em várias disciplinas a gente nunca faz nada que ultrapasse a tensão admissível, porque daí ele tende a ir para uma tensão de ruptura. Só que nesse caso aí, é um carregamento assim, estático, sabe? Você coloca e retira, e depois você vai dimensionar aquela mola de tal modo que você nunca vai dimensionar ela para ela receber uma força, né, igual ou maior do que a tensão admissível.
Tá? Então a força aplicada sempre vai ser menor do que a tensão admissível e a mola vai estar mais resistente porque ela sofreu um encruamento, tá bom? Então isso é uma espécie de tratamento, né? Tem algumas situações são feitas tratamentos térmicos para a mola poder ficar com a maior resistência e também tem essa conformação mecânica que acaba aumentando isso daí. Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro, os exercícios ou as próprias situações reais, tá, podem conter essa informação da mola ter passado por esse processo de ajuste ou não ter passado por esse processo de ajuste. E se ela passou por esse processo de ajuste, essa capacidade de carga estática vai ser maior. Então as tabelas que a gente vai ver daqui a pouco vão mostrar os dois valores, tá, comparativamente. Então a gente tem que saber com qual valor trabalhar em função da situação, do processo pela qual a mola passou. O perigo que isso causa, né? Mas nem tanto também, porque a gente quando a gente dimensiona a mola de compressão, a gente já sabe que ela não pode sofrer uma carga de tração, certo? E assim como uma mola de extensão não pode sofrer uma carga de compressão. Só que quando a mola passa por um processo de ajuste, a situação é mais grave ainda, porque ela vai estar mais rígida. Se você aplica uma carga de tração nessa mola, aí você vai provocar um carregamento que vai tender então à falha da mola, tá ok? Então nunca se deve aplicar uma carga reversa, tá, numa mola, independente se ela sofreu ajuste ou não, mas se ela tiver sofrido um procedimento de ajuste, a situação é mais crítica ainda, tá? Bom, falando um pouquinho de flambagem, eu falei já antes, né, quando a gente estava conversando lá sobre a parte de acabamento ali do topo das molas, né, se ela é esmerilhada, se ela tem outro tipo de acabamento ali, cujo proporciona uma planicidade melhor. A intenção disso é justamente para proporcionar melhor o encaixe ali daquela mola onde ela vai ser colocada, tá? Se a gente olhar essas duas figuras aqui, a gente vai ver que o acondicionamento da mola pode acontecer de diferentes maneiras. Aqui do lado esquerdo, por exemplo, ela está travada embaixo, então a gente considera ela engastada, é um termo que a gente já está acostumado, né? Então ela tem uma única extremidade engastada, mas na parte de cima ela está fixa por um pino, por exemplo, tá? Então esse pino ele tem um grau de liberdade, então ela consegue, ela não vai sair daquela posição, mas ela vai poder estar girando em torno desse pino, tá? Uma outra situação é uma mola que está engastada em uma posição e em cima está restrita por paralelismo. Então vejam só, essa mola aqui do lado direito, ela não consegue, né, girar, dobrar igual essa mola aqui do lado esquerdo, né? Então, por exemplo, essa mola aqui, ela vai se comportar diferente do que a mola aqui do lado direito, quando a gente está falando de flambagem. A carga colocada axialmente sobre ela vai causar uma reação diferente na maneira com que ela flamba, se ela for propensa a flambar. Então a gente viu que quando a mola é muito esbelta, ela tem essa propensão à flambagem. Olha só aqui, ó. Vocês estão vendo que ela forma uma barriguinha para o lado, né? Então a gente tem que pensar nisso quando está fazendo o dimensionamento da mola. Se a gente não pode, né, tá mudando o comprimento dela, e se isso é uma variável de entrada fixa, a gente não pode mudar, faz parte do projeto, a gente tem que trabalhar em outras coisas, como por exemplo o diâmetro de espira, né, o diâmetro de fio, a quantidade de espiras, de tal modo então a evitar a flambagem, tá? E o livro, né, o livro do Norton, ele traz esse diagrama aqui, que ele vai, em função do comprimento livre e do diâmetro médio da espira, a gente consegue saber se aquela mola vai flambar ou não vai flambar. Então a gente tem duas linhas, né, uma linha cheia e uma linha tracejada ponta aqui, e elas separam os seguintes, ó, essa cheia é para extremidades não paralelas.
ó, extremidades que não são paralelas. E a outra é para extremidades paralelas, tá bom? E do lado esquerdo de cada linha, a gente tem a situação de estabilidade e do lado direito a situação de instabilidade. Então, por exemplo, a gente dimensionou uma mola, a gente vai ter algumas informações, alguns dados. Então, se a gente pegar a razão da deflexão sobre o comprimento livre, ou seja, eu vou pegar aqui ó, o Y dividido pelo LF, deflexão, certo? Dividido por comprimento livre. Isso vai dar um valor. Faz de conta que vai dar 0,5, tá? E daí eu pego a razão do comprimento livre pelo diâmetro médio e faz de conta que isso dá 5. Bom, 0,5 com 5, a gente cruza essa informação, a gente vai chegar aqui, ó, nesse ponto onde eu estou indicando aqui com o laser, certo? Beleza. E aí? É estável ou é instável? Depende justamente do tipo de extremidade da mola. Se ela for uma mola com extremidades não paralelas, que é aquela situação mais instável, porque a mola tem a possibilidade de estar girando lá em torno de um pino, né? Ela não fica paralela à base, então ela vai estar sujeita à flambagem, porque ela vai estar numa região aqui ó, de instabilidade. Agora, se a mola ela tem extremidades paralelas, então ela não vai flambar, porque para esse tipo de mola, né, esse parâmetro aqui, ele ainda está numa região de estabilidade. Olha só aqui, ó, estável. Entenderam? Então é isso que esse diagrama mostra para a gente. Então isso é um valor que a gente sempre confere no final do nosso projeto. Tá? Depois que a gente fez todos os cálculos, a gente tem que conferir isso daí, para ver se a mola vai flambar ou não vai flambar. Ressonância agora é o assunto. Gente, mola, sobre um carregamento dinâmico, tá? Ela vai ficar vibrando e ela está sujeito à ressonância. Tá? Vocês vão estudar um pouco mais assim a fundo esse assunto de ressonância na disciplina de vibrações, né? Que costuma ser um pouco mais para o final do curso, tá? E daí vocês vão ver que todo elemento sujeito a uma vibração, ele tem uma frequência natural. O que é essa frequência natural? Essa frequência natural é uma frequência aonde aquele elemento ele começa a estar vibrando, como o próprio nome já diz, naturalmente, sem depender mais da excitação que lhe é imposta. Tá? Depois em aula, presencialmente, eu vou conversar e demonstrar isso com um pouco mais de detalhes para vocês. Tá? Mas imaginem assim, só para a gente ter uma ideia, depois vocês dão uma pesquisada aí, né? Coloca aí no YouTube a mola sujeito à frequência natural. Vocês vão ver que a mola, tipo, ela é como se ela disparasse. Imagina uma mola, você está vibrando ela, tal, começa devagar, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você está causando aquela oscilação. Você está impondo uma força que vai causando aquela oscilação. Se essa oscilação atinge a frequência natural da mola, tipo, já era. Ela vai vibrar do jeito que ela quer. E isso é péssimo para a nossa situação, porque você já imaginou, você perdeu o controle da vibração da mola, né? Você parar, né, de excitar essa mola e ela continuar vibrando ainda, né? Ou você aumentar a força, a excitação sobre essa mola e ela continuar vibrando igual ela estava vibrando antes, né? Então a gente sempre confere, depois dos nossos cálculos, se a frequência que está sendo imposta sobre essa mola vai causar ressonância. Tá ok? Então, lá, da onde que vai vir esse valor? Bom, por exemplo, uma mola de válvula, de cabeçote. Bom, ela vai comprimir, ela vai deflexionar conforme a rotação do motor. Entendeu? Então, a gente precisa conferir se dentro dessa faixa de rotação do motor vai
ser causada sobre aquelas molas, né, a frequência natural delas. Se isso acontece, a gente tem que mudar. A gente pode mudar a frequência de oscilação? Não pode, isso é uma variável do projeto. A gente tem que mudar as características da mola, porque vocês vão ver que a frequência natural é dependente da característica da mola, da massa da mola, da resistência, né, da constante de mola. Então, olha só, eu trouxe aqui algumas fórmulas para vocês, porque essa frequência ela pode se dar tanto em frequência natural, a gente pode chamar aquela de Fn ou de Wn, né? Vai depender se é algo que é uma frequência natural linear ou se é uma frequência angular, beleza? Então tem as duas fórmulas aqui, tanto a frequência natural angular quanto a linear, e vocês vão ver que elas dependem da constante de mola, da gravidade em si, e aqui no caso do peso das espiras, né? Esse WA. E o WA a gente consegue, né, determinar o peso das espiras através dessa fórmula aqui, um pouquinho chata às vezes, porque olha só, π ao quadrado, diâmetro fio de mola ao quadrado, vezes diâmetro médio de espira, vezes número de espiras ativas, vezes densidade do material, dividido por 4. Aí depois substitui isso daqui nessas fórmulas aqui dentro, a gente tem essa fórmula gigante aqui, que às vezes dá um baita trabalho de descobrir, né? Mas é necessário fazer essa verificação, tá? Aí a literatura ela traz o seguinte: é recomendável que a frequência natural da mola tenha um valor aproximadamente assim de 13 vezes maior do que a frequência de trabalho. É um número bem elevado, porque a intenção é realmente garantir que você não vai nunca chegar na frequência natural, tá ok? A gente tem que evitar a frequência natural. Então a frequência natural tem que ser um valor bem distante da frequência de trabalho, para a gente ficar bem longe dessa frequência natural para não cair na ressonância, tá? Isso nem sempre é possível. Ter alguns sistemas a gente acaba passando pela frequência natural, mas a frequência de trabalho fica longe da frequência natural, tá? Por exemplo, uma máquina de lavar. Quem nunca reparou que às vezes a máquina de lavar parece um touro bravo, começa a pular um monte e depois para, né? Tipo, ela começa a girar, ela vai aumentando, né, o giro ali do cesto, daí ela começa a pular assim, aí conforme ela aumenta a velocidade, ela estabiliza. O que significa isso? Ela passou, né? Tem uns tirantes ali que seguram esse cesto, né? Então, conforme o cesto está girando, ele está causando oscilação naqueles tirantes, acabou passando pela frequência natural. A hora que atingiu a frequência natural, eles meio que enlouquecem e a máquina começa a pular, tá? Só que como a aceleração ainda ela continuou a aumentar a velocidade de giro, a frequência angular aumentou e se distanciou da frequência natural, então daí ela estabiliza e fica girando bonitinho, tá? Então em alguns sistemas, tipo, a gente sempre dimensiona para a frequência de trabalho ficar longe da frequência natural, só que às vezes é inevitável você passar pela frequência natural, tá bom? E daí eu trago aqui uma fórmula, tá? Que vem de outra literatura, que ela traz uma frequência natural, uma maneira diferente de se calcular, uma maneira mais simples, tá? Então a gente pode simplesmente pegar essa equação aqui aproximada para o cálculo de frequência natural, depois vocês podem até fazer uma comparação, que é simplesmente pegar aqui o valor de 353 mil, multiplica pelo diâmetro do fio da mola e divide aqui pelo número de espiras ativas, né? Multiplicado pelo diâmetro médio ao quadrado. Isso aqui vai dar a frequência natural em Hertz, tá ok? Em Hertz. Então toma cuidado, porque se você está trabalhando em rotações por minuto, lá no seu problema, faça a conversão para poder trabalhar na mesma unidade de medida e saber se os valores, né, estão bem distantes do necessário, tá bom? Bom, aí aqui olha só, lembra que eu falei lá do ajuste? Então vamos falar um pouquinho das resistências de molas sob compressão. Gente, a mola ela é comprimida, tá? O carregamento ele é axial,
Só que o fio da mola sente uma tensão de torção. Ele vai escoar por torção. Por isso que a gente fala resistência ao escoamento sob torção. É uma tensão de cisalhamento. Tá? Como é que a gente mensura qual que é essa tensão admissível? A gente vai ver já. Porque lá nos livros, as tabelas, elas trazem o quê? Elas trazem valores que vêm do ensaio de tração uniaxial. Então a gente tem a tensão de escoamento, né? E tem uma tensão de resistência à tração que foram retiradas do ensaio de tração. E aqui a nossa situação é uma situação de torção. Então a gente precisa dar um jeito de conseguir converter os valores que a gente conhece, que são tabelados, naqueles que a gente realmente precisa. Tá? Então, primeiramente, olha só, essa tabela aqui, que é do livro do Norton, traz a resistência de escoamento torsional máxima para as molas helicoidais de compressão, tá? Para aplicação estática. Tá? Então, aqui tem alguns materiais, uma lista aqui de quatro grupos, tá bom? Mas tem vários materiais aqui. Então, tem aço carbono repuxado a frio, aço carbono endurecido, aço inoxidável. São esses aqui, tá? Os materiais mais comuns para ser usado como mola. E vocês vão ver que a gente tem duas colunas com valores diferentes. Por quê? É o valor com ajuste e sem ajuste. Então, uma mola aqui, ó, antes de passar por aquele processo de ajuste, a resistência de escoamento torsional máxima é 45%. 45% do quê? A gente vai ver já. Mas só para a gente não perder o fio da meada aqui, quando ela passa por um ajuste, ela sai, se eu estiver falando aqui do mesmo material, né, do A227 ou então do A228, ela passa para 60% até 70%. Tá? É aquilo que a gente tinha falado anteriormente, aquele ganho, né, de resistência. Tá bom? E do que a gente está falando, né? É 45% da resistência, olha só, que está escrito aqui, ó, da resistência limite, né, de resistência de tração. Vamos lembrar do gráfico de tensão versus deformação, né? Um material metálico, geralmente a gente tem uma reta inicial ali inclinada, que é aquela região elástica, né? O material escoa. Ali a gente costuma ter a tensão admissível, que é a tensão de escoamento. Ele dá uma encruada e ele dispara para cima fazendo uma curva, e lá em cima a gente tem a tensão de resistência e atração. É a maior tensão que tem naquele gráfico. Tá? Ele indica que passou dali, o material ele vai tender a romper, ele vai quebrar, sem nenhum acréscimo de força. Tá bom? Então esse é um valor tabelado para cada material. A gente conhece ele. Então se eu pego aqui, o aço carbono repuxado a frio, resistência à tração é tanto. Então, de posse desse valor da resistência à tração, a gente faz essa conta aqui, ó. A resistência de escoamento torsional vai ser, então, tantos por cento da resistência de tração. Mas é o seguinte, quando se fala de molas, a resistência à tração não é tabelada. Porque isso foi dito em aula, né, presencialmente, não foi falado aqui, mas a resistência à tração de uma mola depende diretamente do diâmetro do fio da mola. Tá? Por causa que o processo de fabricação da mola, quanto mais fino é aquele fio de mola, né, é como se ele foi trefilado mais vezes. Né? O fio ele sofreu mais encruamento dos grãos, então é um material que ele está mais duro. Quanto menor o diâmetro do fio, maior vai ser a resistência à tração. Pô, professor, como é que eu sei qual que é o valor então? Tem uma formulinha para isso. Né? Essa formulinha ela tem uma constante, multiplica lá o diâmetro do fio vezes outro negócio e sai lá o valor da resistência à tração. Depois a gente vai fazer um exercício e vamos mostrar isso na prática. Bom, aquilo ali era para carga estática. Tá? Agora, quando a gente está falando de fadiga, de um carregamento dinâmico, né, cíclico, a gente precisa fazer outras considerações. Então, olha só, num intervalo que varia entre 1000 até 10 na 7 ciclos,
o material, né, a resistência à fadiga sob torção, ela vai variar com o material e com o fato de ter sofrido ou não jateamento de esferas. Ou seja, o que esse slide está falando para a gente é que ainda existe um segundo processo, digamos assim, né, que pode ser inserido na mola, que vai estar afetando a resistência à fadiga. Olha só, jateamento de esferas. O que é o jateamento de esferas? É um procedimento, o produto já está pronto e você passa ele para um jateamento de esferas, que são, imagina, microbolinhas, mini bolinhas de material bem duro, mais duro que o aço, tipo um ferro fundido. Eles são jateados contra as molas. Então essas esferas, elas batem no material, né, na mola em si, no fio de molas, e eles acabam causando, né, um escoamento localizado ali. Então o jateamento de esfera, ele acaba aumentando a resistência da mola, de maneira geral. Por isso que esse slide está falando que essa resistência à fadiga, né, pode sofrer variação em função desse tratamento, né, que pode ser dado à mola ou não. Tem uma tabelinha que vai mostrar a diferença de molas que sofreram jateamento de esferas e de molas que não sofreram jateamento de esferas, tá? Bom, antes da gente chegar nessa tabelinha, só para relembrar, aqui as equações para as tensões máximas, tá? Essa primeira aqui, ó, carregamento estático, essa segunda aqui, carregamento dinâmico. E daí a gente tem essa tabelinha que vai trazer para a gente a resistência de fadiga torsional máxima, tá? Que vai ser um valor, né, percentual do limite de resistência à tração, mas que vai levar em consideração se a mola sofreu ou não sofreu jateamento. E também a quantidade de ciclos de vida, tá? Então, olha só, tem aqui alguns materiais. Aqui do lado esquerdo a gente tem o aço, o ASTM 228, aqui do lado direito tem o ASTM A230 e o 232. E a gente tem essa separação aqui, ó, sem jateamento com jateamento, sem jateamento com jateamento. Então, para uma mola que sofreu se a gente está projetando ela para ela sofrer aí uma quantidade de ciclos equivalente a 10/5, tá? Então, olha só, gente, aqui, ó, era um carregamento estático. Beleza? Então eu vou pegar o mesmo material, o A227 ou o 228, tá? Ele sofreu ajuste, beleza? Foi feito aquele procedimento. Então a resistência ao escoamento sob torção é entre 60% a 70% do limite de resistência à tração. Agora, essa mesma mola vai estar sujeita a um carregamento dinâmico, tá? Com uma previsão de vida aqui, ó, de 10/5. Então aquela porcentagem de 60% a 70% cai aqui, ó, para 36 a 42. Vai depender se foi feito jateamento ou não. Gente, é a metade, tá? Fadiga derruba a resistência do material um monte, gente, um monte, porque ele vai enfraquecendo com o passar do tempo. Tá? Isso é o fenômeno da fluência, é isso que a fadiga causa. Por isso que quando o carregamento é dinâmico, a gente precisa se preocupar com isso, para conseguir mensurar qual que é realmente a resistência que aquela mola vai ter depois de 1 milhão de ciclos, por exemplo. Tá? Então, se vocês olharem aqui a tabela, vão reparar que quanto maior o número de ciclos, menor vai ser a resistência. Tá bom? Professor, e quando a gente está falando de um carregamento assim de 0, bom, 0 é estático, mais 1000 ciclos, 10.000 ciclos, né, que são valores inferiores a esse que está aqui citado. Bom, aí a gente faz um pouquinho diferente, tá bom? Já vou chegar lá. Antes disso, só mais uma observaçãozinha, é que chega uma hora, vou até voltar aqui, que esse valor para de cair, né? Quando a gente olha assim, a impressão que dá é que ele é
uma reta linear que vai derrubando, né, a resistência, derrubando, e que quanto maior for o número de ciclos, menor vai ser a resistência. Mas estudos já, né, comprovados mostram que chega uma hora que isso estabiliza. E daí a gente chama então de vida infinita. Tá bom? Acima de 10/7 ciclos é vida infinita. Ele não vai mais cair a resistência. E qual que é o valor que a gente usa então? Esses aqui, ó. Tá? Para uma mola que não foi jateada, o limite de resistência à fadiga torsional é 310 megapascal. E para uma mola que foi jateada, esse limite de resistência à fadiga torsional é 465 megapascal. O único detalhe aqui é o seguinte, tá? Se vocês verem aqui o slide, olha só, pesquisas confirmam, né, que todos os fios de aço molas de menos de 10 milímetros de diâmetro apresentam um limite de resistência à fadiga torsional para a vida infinita. Isso daqui é para quando o diâmetro do fio da mola é menor que 10 milímetros. Gente, é um fiozão, é 1 centímetro de fio. A grande maioria aí entra nisso daqui. Tá? Mas se você está com uma mola especial que o diâmetro do fio é maior que 10 milímetros, tu vai ter que fazer a continha lá, que eu já vou mostrar como é que a gente faz, para poder determinar qual que é a resistência para uma vida, se for mais, tipo, maior que 10/7, porque daí ele não estabiliza, tá bom? Ele continua caindo, mas a diferença é bem pouca. Pô, e os valores inferiores, então, a 10/5? Olha só. Bom, estático é um carregamento que não fica variando ao longo do tempo, tá bom? A gente pode considerar até 1000 ciclos, gente. Tipo assim, se você for pensar ao longo da vida inteira da mola, né, 1000 ciclos é pouco. É pouco, tá de boa. Pode, tipo, é um carregamento hoje, um carregamento amanhã, tá? É um carregamento, então, praticamente considerado estático. Tá joia? E aí a gente tem algumas regrinhas aqui, ó, e alguma nomenclatura que é importante a gente saber. Então, a resistência à tração a 1000 ciclos, ele chama aqui, ó, de SM. S, né, resistência em inglês vem de stress, né? Então, aqui S, a 1000 ciclos é na ordem de 90% da resistência à tração a um ciclo. Então, não é a mesma coisa, mas a gente tem um valor ali. A resistência à tração a 1000 ciclos é equivalente, né, é na ordem de 90% da resistência à tração a um ciclo. Então, se eu vou projetar um negócio para 1000 ciclos, a resistência à tração é 90% da resistência à tração tabelado. Tá joia? Só que a gente está preocupado com a resistência à tração da mola? Não. A gente está preocupado é com a resistência de cisalhamento da mola, porque a mola ela vai falhar por cisalhamento. Então a gente precisa converter resistência à tração em resistência torsional. É o que as tabelas anteriores estavam fazendo. Tá? Como é que a gente vai fazer isso aqui agora? Então, olha, acompanhe meu raciocínio aqui. Quem já estudou isso, né, vai saber que a resistência ao escoamento devido ao cisalhamento é da ordem de 67% da resistência ao escoamento à tração. Beleza? Olha só, a gente tem a informação da tensão admissível que vem de um gráfico de um ensaio de tração. O ensaio é de tração, né? Ele causa uma tensão normal ali no corpo de prova. E eu preciso saber qual que é a tensão de escoamento torsional. Então, a tensão de cisalhamento, tá? Estudos já mostram isso, tá? A gente estuda isso em mecânica da fratura. A tensão de cisalhamento é aproximadamente 67%, né, da tensão de escoamento normal, tá? Então, SM é a tensão a 1000 ciclos, é equivalente a 90%, tá, da tensão de resistência à tração. Beleza? Só que eu quero saber mesmo é a resistência de cisalhamento. Então eu tenho que pegar esse 90% e multiplicar por 67%.
Tô falando igual a Dilma já, né, gente? No final das contas, o valor, então, tá, que a gente vai conseguir mensurar, tipo assim, qual que é a resistência torcional a 1000 ciclos? É isso que vocês precisam pegar, porque esse é o ponto de partida. Qual que é a resistência torcional a 1000 ciclos? 60% da resistência à tração. Tá joia? Então, a 1000 ciclos, a resistência de escoamento torcional, que é uma tensão de cisalhamento, é equivalente a 60% da resistência de tração daquela mola. E a resistência de tração vai vir, né, de uma continha que leva em consideração o diâmetro do fio da mola. Tá ok? Bom, eu vou mostrar aqui um exemplo, é um exemplo resolvido do próprio livro, para vocês verem o diagrama, né, de tensão por número de ciclos de vida, tá ok? Para ver como é que a gente relaciona isso daí. Então, ele pede para se criar aqui um diagrama, né, tensão por número de ciclos, de cisalhamento por torção para um intervalo de tamanhos de fio de mola. Ele pega aqui, ele dá para a gente um material aqui e trabalha aqui com 3 diâmetros, uma hipótese diferente, tá? 25 milímetros, 1,1 milímetros, 0,25 milímetros, 1,1 e 6,5 milímetros. Então, ó, ele pegou esse material. A gente pegou esse material aqui, A228, fio musical. Olha só, gente. Lembra lá da equaçãozinha que vai dar a tensão de resistência à tração? Essa daqui, ó. Ela vai sair aqui, ó, desses coeficientes. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pegar o valor aqui. Se eu estou com o fio A228, a formulazinha fala que é o coeficiente A. Então eu pegaria 2153,5 multiplicado pelo diâmetro do fio da mola elevado ao expoente B. Tá? Por isso que o diâmetro do fio de mola é diretamente relacionado à tensão de resistência à tração. Beleza? Então, daquela conta ali, eu vou ter o meu limite de resistência à tração. Tá joia? Ele é o meu ponto de partida. Com base nele, eu vou saber o meu limite de resistência torcional. Tá bom? Então, ó, aqui a tabela traz o limite de resistência de fadiga torcional para esses ciclos de vida aqui, 10 na 5, 10 na 6 e 10 na 7, para esses materiais. A gente está trabalhando aqui com A228, né? Então, vai depender se ele tem ou não tem jateamento. Então, eu tenho esses valores aqui. Eu consigo já traçar um gráfico, viu, gente? Eu posso marcar lá no gráfico 10 na 5, né? No eixo Y vai estar a tensão, no eixo X vai estar o número de ciclos. Eu vou fazendo ali, vou montando meu gráfico. Eu vou ter os valores já, 36% do limite de resistência à tração que eu encontrei na conta da tabela anterior, tá bom? 10 na 6, 33%, 10 na 7, 30%. Aí a incógnita é, beleza, e o que vem antes de 10 na 5? O que vem antes de 10 na 5 vai depender disso aqui, ó. Então, o nosso ponto de partida aqui, ó, 1000 ciclos, tá bom? 1000 ciclos. Qual que é o valor para 1000 ciclos? 60% do limite de resistência à tração. Então, eu tenho aqui, ó, meu valor inicial e tenho o meu valor para 10 na 5, para 10 na 6, para 10 na 7. Porque para 10 na 5, 10 na 6 e 10 na 7, está tabelado. É só traçar o gráfico. Tá? Eu tenho 3 linhas porque foi simulado 3 diâmetros de fio diferentes, tá bom? Por isso que são 3 linhas aqui, tá joia? E o que acontece daqui para frente? De 10 na 7 para frente, ele se estabiliza. E ele para de cair. E ele vai seguir aquele valor que a gente tinha falado anteriormente, que é um valor fixo, que vai depender se a mola sofreu jateamento ou não. Bom, eu vou encerrar então, para não ficar muito longa a aula, já está com 1 hora e 5 minutos. Tá? E numa próxima oportunidade, então, a gente vai fazer um exercício, tá, de um dimensionamento de uma mola sujeita a um carregamento estático e depois um carregamento dinâmico, e a gente vai avançando dessa maneira. Beleza, gente? Valeu!